uma satisfação poder dar início aqui aos trabalhos do nosso grupo de pesquisa em direitos fundamentais, o grupo Antônio que já completou 20 anos, né, de existência e atividade, né? E então também satisfação recebê-los aqui, tê-los de volta, né, para esse semestre, e infelizmente ainda, né, ainda nessa circunstância excepcional que perdura muito mais do que até se imaginava no início do ano passado, né, e infelizmente uma gravidade que acho que sequer se podia imaginar, né, com relação à sua evolução, né? Então, infelizmente, estamos nessa situação também, e é claro que também temos que ter essa solidariedade, né? Vou fazer uma apresentação. Nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, né? Já participou de outra atividade no programa, que é o professor Antônio Carlos Volkmer, né? Que é doutor, né? Foi mestre em ciência política, né? na URGS, né? É doutor, não trabalho sobre constitucionalismo, história constitucional, né? Não foi com direitos sociais, né? Se não me falha a memória, né? Na primeira metade do século XX, praticamente de formação do constitucionalismo social no Brasil, né? Doutor em Direito pela Federal de Santa Catarina, foi, onde é agora professor aposentado, professor emérito da Federal de Santa Catarina, é formado pela Unicinos, onde também sou formado, né? E, aliás, fui formado também por ele, né? Atualmente, depois já falo disso um pouquinho na apresentação, é coordenador e professor do mestrado em Direitos Humanos da Unesc, Sociedade, né? E também é professor, docente permanente, né, do Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrado e doutorado da Unilassalle, aqui próximo de nós, também temos tantos amigos. E uma nota pessoal que é indispensável, né, porque nem todo mundo sabe disso, e é bom que saiba, né, sempre que eu estou junto com o Antônio Carlos Volkmer, faço questão de e quando não estou, as pessoas perguntam, conhece o Volkmer? Digo sempre a mesma coisa também, né? O Antônio Carlos, ou permite-me, Antônio Carlos, que é meu também querido amigo, já de longa data, né? Então, ambos com cabelos brancos já há algum tempo, né? Ele foi meu professor em 3 disciplinas na graduação do Unicinos, entre 1980 e 84, né? 2 disciplinas de direito constitucional e uma de filosofia do direito, né? E foi também meu orientador, paciente, tolerante do meu trabalho de conclusão de curso, e na época, né, Antônio Unicinos era a única instituição que se conhecia no Brasil, né, que exigia trabalho de conclusão de curso obrigatório com banca, né, com 3 professores na época, já nos anos 70, inclusive, né? Depois que os outros se instituíram, bem depois, no final dos anos 80, nos anos 80 para frente só, né? E orientou meu trabalho de conclusão, que depois foi publicado, né, em 2 partes na revista da Unicinos. Depois, na época, o Rui Rosado de Aguiar Júnior quis publicar na Júris, né, 92, 93. E depois, agora, há pouco tempo atrás, eu resolvi publicar em livro, né, mas na forma original, né? E esse trabalho sobre Maquiavel, né? Só foi bem sucedido graças à influência do meu querido Antônio Carlos, mas muito mais importante que isso, né, é o fato que o professor Volkmer foi meu padrinho, né, foi o padrinho da minha entrada na academia. Ele já insistiu comigo que eu desse aulas logo depois que me formei. Eu resisti, eu era um pouco tímido, achava que... Aí depois eu abri um concurso em 86, né, ele insistiu, tem que fazer esse concurso, né? Eu fiz esse concurso para direito constitucional, né, prova oral de 1 hora, deixa eu dar uma aula, né, com ponto sorteado por uma banca formada por ele, professor Ruschel, falecido professor Ruschel, né, desembargador aposentado no Tribunal de Justiça, um grande professor de história também de direito, também foi um dos primeiros professores do mestrado aqui da PUC, né? Ele foi professor do mestrado da PUC, inclusive fui chamado para substituí-lo, né? Ele inclusive me indicou também aqui na Júris para substituí-lo. E o professor Eduardo Carrion, né, era titular, agora também aposentado da Federal do Rio Grande do Sul, né? E realmente foi ele que me levou, né, fez até força no início, né, para que eu começasse a dar aulas, né, e realmente depois eu segui, acabei, depois de algum tempo também fazendo doutorado, enfim. Acabamos tendo linhas de pesquisa diferentes, mas sempre em comum, né, a preocupação com os direitos humanos e direitos fundamentais, sempre isso em comum, né? E também sempre leituras de base que eu tive, graças às aulas, né,
do professor Volkmer, né? Tanto o trabalho de conclusão quanto outra literatura que ele sempre indicava, né? Nas aulas, também na especialização de direito político. E realmente a minha base de literatura, o que eu mais lia na época, na minha adolescência mais tardia e como jovem adulto, né? Era muito mais história e teoria política do que direito. Depois mudou, né? Mas ainda assim eu continuo lendo, eu sou ficcionado por história, né? Ficcionado por política, e também realmente uma grande influência, né, do meu querido amigo, né, e preceptor, né, professor Antônio Carlos Volkmer. Faço questão de dizer isso porque isso é devido, né, é merecido, né, a gente não pode esquecer jamais, né, precisa ter subserviência, não precisa ter subserviência às pessoas, mesmo que nos ajudaram, né, mas a gente deve respeito e consideração, né, e sim, temos que ser gratos por todas aquelas pessoas que nos ajudaram, sempre em alguns momentos da vida, né, a criar caminhos, a resolver problemas muitas vezes gravíssimos, né, amparo da mais diversa natureza, né, esses anjos da nossa guarda, né, a gente deve sempre, né, lembrá-los com carinho, né, e não se deve, né, furtar de dizê-lo. Então, também fica o meu carinho, minha apresentação, né, que faço sempre questão de fazer, porque realmente sinto isso, né, de coração, isso é devido. Então, feita essa apresentação, gente, né, passo a palavra ao nosso querido professor Volkmer para a sua fala, que é o mais importante. O nosso cordial bom dia a todas e a todos. Primeiramente, os agradecimentos ao nosso querido professor Ingo, né, pelo convite muito amável e ter essa honra de abrir os trabalhos desse semestre, né, no grupo de estudo e junto também à pós-graduação em Direito da PUC. Né? Eu realmente fico sempre muito comovido com as apresentações feitas pelo querido amigo, fraterno amigo Ingo, né? E muito comovido ainda em que ele lembra sempre, com muito apreço e muita sensibilidade, um passado em comum que tivemos, né? Desde os tempos da Unicinos, né? E de uma trajetória muito rica, em que, sem dúvida, os discípulos, depois, e isso é normal, é evidente e é louvável, superam os mestres, né? Então, fica o meu apreço, admiração, e sempre essa, digamos, além da capacidade extraordinária, competência, enfim, que o Ingo, e que todos nós reconhecemos isso pela sua produção científica, como um magistrado exemplar e como um pesquisador engajado junto às lides da CAPES durante muitos anos, hoje como pesquisador do CNPq. Mas o que comove é esse reconhecimento público, né? Assim, de uma amizade, de um acompanhamento intelectual. Eu digo isso porque a maioria dos meus orientandos, né, não reconhece isso. Né? Não, hoje, não só mestres no mercado de trabalho, mas uma grande parte de doutores espalhados pelo Brasil. Né? E não há esse reconhecimento público. Assim. Alguns até parece que sentem uma certa vergonha, né, de mencionar. Né? Tenho notado isso. Né? E isso nos alegra muito, nos comove esse reconhecimento do caríssimo amigo professor Ingo. Né? Pois bem, a minha fala, e muitos de vocês já me conhecem, antes, porém, quero também deixar a minha saudação, os agradecimentos e também aos alunos que compõem o grupo de estudos e pesquisa de direitos fundamentais do professor Ingo, a própria Escola de Direito da PUC, né? Enfim, a todas e a todos os integrantes da PUC e também os convidados externos que estão nos honrando com a presença. Nós temos aqui alunos da Unilassalle, alguns meus orientandos, também da Unesc, né? E outros pesquisadores, profissionais de alta competência, como, pelo que eu estou vendo aqui, o Dr. Luciano Henning, um grandes nomes no sul do país ligado aos recursos hídricos, né? Enfim, e há outros que participam, tá? Também, a minha saudação.
Pois bem, a minha exposição ela vai ser bastante teórica, acadêmica, né? Eu não sou um técnico que possa fazer uma análise da legislação, né? Então não me esperem esse tipo de análise, né? É um recorrido histórico, cultural, sem deixar de ser crítico, né? Em que, pensando justamente no grupo de estudo, né? E não em especialistas, né? Salvo, evidentemente, o nosso querido professor Ingo, né? E mais um ou outro, como o próprio Luciano, na parte da questão ambiental, eu diria assim, eu vou dividir em 4 momentos, né? Para tentar, em 35 minutos, quem sabe, né? Tempo muito exíguo, mas em 4 momentos. O primeiro é uma ideia bem rápida, que os alunos do direito já conhecem, mas só para uniformizar um pouco, né? O primeiro item vai envolver o constitucionalismo clássico ocidental, né? Então, parece que caiu aqui rapidamente, mas qualquer problema, eu peço a ajuda da Andressa, que eu queria também cumprimentá-la, está nos assistindo aqui, a doutoranda, né? Muito bem. Então, o segundo item, o constitucionalismo clássico na América Latina, né, ao longo dos séculos XIX e do século XX. Desdobrando esse segundo item, do constitucionalismo clássico na América Latina, num primeiro momento, o que foi o constitucionalismo liberal elitista ao longo do século XIX na América Latina. Segundo, o constitucionalismo social latino-americano na primeira metade do século XX. Terceiro, o constitucionalismo democrático garantista da segunda metade do século XX. E com isso perfaz esses 3 subitens uma ideia do constitucionalismo clássico na América Latina. E poderíamos usar, né, sem ser acadêmico, digamos assim, um destaque. Esse é o velho constitucionalismo latino-americano, né? Claro que isso pode gerar controvérsias, mas eu diria o antigo ou velho constitucionalismo latino-americano desdobrado em 3 momentos, né? E no terceiro item, aí eu entro no novo constitucionalismo latino-americano, com os seus avanços, conquistas, crises, ou quer dizer, crises não, mas algumas críticas, né, sobre o novo constitucionalismo latino-americano. E o quarto e último momento é a inserção do direito da natureza dentro deste chamado novo constitucionalismo latino-americano. Tá? Pois bem, então iniciamos rapidamente, né, sobre temas que muitos de vocês, principalmente do grupo de estudos do professor Ingo, já dominam, já têm conhecimento. Os que estão mais avançados, inclusive, no curso, né, têm esse conhecimento. Então, mais ou menos um feedback assim. Ou seja, o constitucionalismo clássico, né, ele é produto do século XVIII, em grande parte, o constitucionalismo clássico moderno, né, da Europa, né, foi marcado pela ascensão de uma classe emergente, a burguesia, por uma filosofia de vida, uma concepção de mundo, o liberalismo de matiz individualista, pela formação do Estado Nacional, né, e pelo conjunto, pela conquista de direitos e garantias fundamentais. Né? O constitucionalismo clássico, liberal, né, da modernidade ocidental, ele, sem dúvida, né? Aí eu lembro um pouquinho o saudoso professor, né, Nelson Saldanha, né, em que ele caracterizava esse constitucionalismo marcado pelo racionalismo justnaturalista, pelo laicismo, a secularização, a vida urbana, o sistema econômico da produção capitalista, o individualismo burguês, o iluminismo e o liberalismo, né? Numa abordagem trazendo crítica hoje, numa perspectiva, digamos assim,
dos críticos latino-americanos, poderia dizer que esse constitucionalismo, ele clássico, né? Ele foi marcado por um padrão de universalismo, de totalidade, do eurocentrismo, da colonialidade, né? Essa é uma outra leitura que se pode fazer, ou seja, um constitucionalismo que emerge de uma classe emergente, mas uma classe que vai se impor pela economia de mercado, pelo capitalismo e numa prática política expansionista imperial das grandes potências, e aí a emergência de um fenômeno ligado ao capitalismo, que é a colonialidade. O colonialismo, no primeiro momento, né? E a sua evolução complexa para a colonialidade, né? Em outras palavras, poderíamos sintetizar, não há tempo para discutir o constitucionalismo clássico, né? Que tem as suas fontes nas célebres cartas políticas inglesas do século XVIII, também nas declarações burguesas, a Declaração do Estado de Virgínia, a Declaração do Cidadão da França, né? Enfim, as fontes, além das constituições, as primeiras constituições, como a dos Estados Unidos e a da França, a de 1791. São as fontes desse constitucionalismo clássico, né? Algum tempo atrás, alguns constitucionalistas gostavam de mencionar que ele foi fruto, esse constitucionalismo, dos grandes ciclos constitucionais. O ciclo britânico, o ciclo norte-americano e o francês. No século XX, por influência do socialismo burocrático estatal, principalmente da ex-antiga União Soviética, muitos teóricos englobavam um novo ciclo, além do inglês, do francês e norte-americano, mencionavam a existência de um quarto ciclo, que seria o ciclo do socialismo, né? Tendo como fundamento as constituições soviéticas, né? Pois bem, mas com a derrocada desse tipo de socialismo e também a extinção da União Soviética, né? Os manuais continuam hoje exaltando os três grandes ciclos, né? Este constitucionalismo clássico, ele, portanto, ele vai se caracterizar, eu diria assim, com duas expressões chaves. Isso sintetiza, me parece que tudo, ainda que de uma forma superficial, né? O controle do poder político e a garantia dos direitos fundamentais. Pois bem, então, rapidamente, uma breve revisão da teoria, do panorama do constitucionalismo clássico, sem entrar em detalhes, não há tempo para isso, né? Vamos para o segundo item da proposta, que é trazer agora para a América Latina, né? O constitucionalismo latino-americano, né? E que nós vamos desdobrar em três momentos: século XIX, a primeira metade do século XX e a segunda metade do século XX, a primeira e a segunda, né? Respectivamente, né? Pois bem, então esse é o constitucionalismo liberal importado, né? Esse constitucionalismo ele vai emergir com os processos de independência das antigas colônias hispânicas na América, na formação dos estados e, consequentemente, das repúblicas latino-americanas, né? Com exceção do Brasil, né? A América Latina, a América Hispânica vai sofrer uma série de processos revolucionários que culminarão, né? Claro, através de revoluções, de lideranças carismáticas, emblemáticas, né? Como aí um São Martín, Bernardo O'Higgins, Miranda, Simón Bolívar, Sucre e tantos outros, né? E eclode, então, as repúblicas latino-americanas. E, com isso, a necessidade de firmar um processo constituinte e as primeiras constituições latino-americanas, né? O Brasil teve um processo à parte, né? Não houve uma independência integral, né? Mas sim uma ruptura, digamos assim, superficial, em que, ainda que tenha havido uma independência política e jurídica, na verdade, economicamente, o Brasil não se transformava numa república, mas se, digamos, consolidou numa monarquia hereditária centralizadora nas mãos de uma família, né? Então, essa independência foi muito relativa, né? Que houve uma independência política, jurídica, mas não houve economicamente, né? O Império do Brasil sai das mãos
da monarquia portuguesa, mas entra na esfera de influência britânica, do imperialismo britânico, né? Pois bem, então esse é um processo à parte, nós não vamos entrar agora, né? Porque é a constituição de um império que conseguiu a sua unidade ao largo de todo o século XIX, mas um império monárquico, unitário e escravagista. A grande potência escravagista no século XIX, nas Américas, foi, sem dúvida, o Brasil. Tristemente, esse é uma recordação triste, né? Pois bem, então o processo de constitucionalização emerge na América Latina através, na América Hispânica, das chamadas elites crioulas, né? Certo? Numa composição entre, muitas vezes, liberais e conservadores. Se discutiu muito a forma de Estado, né? Se seria centralizada, descentralizada, etc. Toda uma discussão em vários países da América Latina. Mas os processos de constitucionalização na América Latina, ao longo do século XIX, tinham em conta muito os paradigmas, digamos, norte-eurocêntricos. O olhar estava dos constitucionalistas latino-americanos na Europa e também nos Estados Unidos. Né? Isso interessava aos grupos que acabavam, digamos, com ascendência chegando ao poder. Né? Quer dizer, a antiga elite espanhola agora era substituída por uma elite local crioula, mestiça. Né? Mas essa elite vai estabelecer todos os seus privilégios, né? Onde, evidentemente, se institucionalizava uma ordem política de exclusão, de segregação. Grande parte da população nativa, os povos originários, eram excluídos desse processo. Você poderia falar nos povos originários, nos afrodescendentes, né? Determinadas minorias, mesmo nas mulheres, enfim, havia uma exclusão muito grande da população. Né? Eram constituições com uma marca, além de serem inspiradas no ideário de um constitucionalismo liberal individualista, né? Norte-eurocêntrico, eram constituições que segregavam grande parte da população. Né? E aí vai se institucionalizar as formas políticas ao longo do século XIX, com modelos de organização política e estatal. Né? Certo? Então, ao longo do século XIX foi marcado justamente por um constitucionalismo, eu diria assim, elitista, né? Um constitucionalismo que é muito importado, né? Sem contemplar a diversidade, as diferenças, né? Que marcam essas sociedades latino-americanas. Né? Então, isso é muito importante, porque nos manuais tradicionais sobre a história do constitucionalismo latino-americano não se dá importância a esses aspectos, né? Certo? Assim se exalta as grandes conquistas, quer dizer, a importação do ideário eurocêntrico, né? A divisão de poderes, o princípio da soberania popular, né? Essa tradição presente do constitucionalismo clássico ocidental, né? Tripartição de poderes, a supremacia constitucional, né? O Estado de Direito, né? Mas aí pode se discutir que Estado de Direito era esse, né? Certo? E também a soberania popular. Também se pode discutir aí que soberania popular era essa, só a terminologia mesmo, né? Soberania popular. E os direitos e garantias fundamentais, que são alguns dos elementos, dos pressupostos fundamentais dessa tradição do constitucionalismo clássico, né? Que foi importado, né? Um certo mimetismo, o que não é algo de se admirar, né? E não é só, nós não temos tempo para isso, né? Não só no campo da teoria constitucional, do direito público, mas do próprio direito, né, como tal, né? A importação, o mimetismo cultural. Né? Existem alguns autores, só apenas para ilustrar, né? Como Mendieta, um colombiano da Universidade de Los Andes, escreveu uma tese de doutorado defendida em Harvard, com um título muito significativo e até, né, instigante, né? A teoria impura do direito, né? Onde ele vai discutir as grandes influências na América Latina nesse processo de formação das instituições políticas e também do direito, como se importava conteúdos e teorias da Europa, né? Certo? E aí toda a influência, por exemplo,
da escola penal italiana, da escola civilista alemã, né? E mesmo processualista, de grande importância, inegável, né? Mas como os nossos legisladores ficavam sempre olhando e mirando, quer dizer, olhando sempre o cenário europeu, né? Então, é uma trajetória muito bonita, e no Brasil, nós não temos tempo agora. Estou vendo que o meu reloginho aqui está correndo de uma forma assustadora, né? Mas o século XIX, no Brasil, seria muito interessante, né? A formação do direito público, do nosso constitucionalismo, né? Figuras mais proeminentes ao longo do século XIX, né? E as duas constituições que tivemos, né? Certo? A primeira, de 1824, e a Constituição Republicana, as influências do positivismo, uma sociedade marcada por um certo ecletismo, né? Ecletismo, digo, no primeiro momento, a influência cultural francesa e maçônica, e de outro, de um republicanismo inspirado no positivismo, né? Principalmente o positivismo comtiano, né? Como se vai se dar todo esse processo, toda a luta, né? Os avanços numa sociedade que era escravagista. O grande problema, a meu ver, nesse cenário, como foi possível compatibilizar uma sociedade de estrutura agrária, né, de uma sociedade, naquilo que Gorender, um teórico, nas suas obras, escreve como um escravismo colonial. Não se pode falar num neofeudalismo e tampouco num capitalismo. Isso ao longo da colônia, né? Agora, com a independência do Brasil, as formas emergentes de um capitalismo principiante, né? Onde nós vamos ver o eixo numa economia baseada na produção do açúcar, na aristocracia canavieira do Nordeste, e que depois se desloca, como a República, para o Sudeste, com a produção do café. E a emergência de uma burguesia, aí sim, ainda que uma burguesia mas não urbana, mas como isso vai se acentuar com o início da República, né? Bom, eu não vou ter tempo de entrar agora, mas esse é um outro assunto bonito que, né? Sobre a formação do direito público e também, professor Antônio, Ingo. sim, só para te tranquilizar, não há problema de passar de 65 minutos. A única coisa que a gente cuida, depois pode ser um pouquinho menos de debate, se precisar falar 45, está tranquilo. Aí depende de quanto tempo tu queres deixar para o debate. Não é uma camisa de força, não. Tá bom? Só para deixar tranquilo. Muito bem, obrigado, então, professor Ingo, né? Então, é um cenário muito bonito isso. Já tem trabalhos escritos, etc., toda uma literatura, né? Enfim, esse seria o primeiro momento do constitucionalismo latino-americano, né? Certo? A realidade dos países hispânicos e do Império Brasileiro, né? Assim, de forma muito clara, superficial. A segunda etapa, um segundo momento, então, eu estou caracterizando esse constitucionalismo latino-americano do século XIX como sendo um constitucionalismo elitista, segregador, de importação, tá? Certo? É uma leitura. Evidentemente que talvez um constitucionalista mais tradicional, enfim, pode ter uma outra visão. Há outras visões, evidente, né? Estou acentuando, fazendo uma leitura assim mais sociojurídica, não tão, digamos, técnica, formalista, mas é uma leitura extrasistêmica, né? Certo? De um olhar interdisciplinar, destacando o direito como grande eixo, como centro, mas sem deixar de um diálogo com a sociologia, com a política, com a antropologia, com a história, com a cultura, etc., etc., né? Pois bem, o segundo grande momento dessa evolução do velho constitucionalismo latino-americano é a primeira metade do século XX, né? Certo? O século XX, a primeira metade, que foi marcada no âmbito do constitucionalismo, agora por uma passagem de um constitucionalismo individualista, liberal, clássico, né? Produto de um Estado monocultural, tá certo? Para agora uma abertura à dimensão social e econômica. Tá? Os primórdios, na verdade, nós vamos encontrar ainda no final do século XIX. Né? Muitos já destacam de forma imediata a Constituição do México, mas eu diria que há antecedentes. Né?
Esse clima, digamos, de que, para além de direitos individuais, políticos, era necessário também uma garantia de direitos econômicos e sociais. Quem sabe os primórdios nós podemos encontrar nos processos revolucionários da metade ainda do século XIX, como foi o caso das revoluções de 1848, principalmente na França, né? Mas que se acentuaram depois, né, com as políticas intervencionistas na Alemanha pós-unificada, na Alemanha, a Constituição do Estado alemão, né? As políticas sociais de Bismarck, o que vai levar a muitos, inclusive no Brasil, ao analisar o fenômeno dos direitos sociais pós-30 como sendo um fenômeno bismarquista, ou bismarquismo, ou cesarismo, ou bonapartismo. Ou seja, as políticas e os direitos sociais e econômicos não são necessariamente produtos resultado de lutas sociais, dos movimentos, das organizações sindicais, mas via um projeto de Estado, né? O Estado se torna o gerente, se torna o responsável por esse processo de modernização, mas dentro de um viés conservador, evidentemente, né? Certo? Então, independente das análises que se possa fazer da legislação social na Alemanha, né, teve um grande impacto, né, a legislação social bismarquiana. Né? Além disso, em 1891, também, a Igreja Católica Romana, pela primeira vez, assume uma postura de engajamento, de preocupação social, melhor dizendo, preocupação social, né? Sai do seu um certo alinhamento, quer dizer, uma postura isolada, melhor dizendo, né? Isolada, e com o Papa Leão XIII, na sua encíclica Rerum Novarum, que deu uma abertura mais social e inaugurando com isso também o que muitos chamam da justiça social da Igreja, não? Abrir uma perspectiva inovadora, né? Quer dizer, são alguns elementos importantes que não podem ser esquecidos, mas, sem dúvida, que o início do século XX é marcado por grandes transformações. A Revolução Mexicana, que veio do campo, né? As lideranças agrárias, como Emiliano Zapata, ou mesmo Pancho Villa, né? Que resultaram num acordo, o Acordo de Querétaro e a Constituição Mexicana, que é considerada a primeira constituição social do mundo moderno. Até o título é o título de uma obra de um publicista mexicano, né? Consagrando de que nenhuma outra constituição antes se dedicou à questão social, aos direitos sociais e econômicos, né? E, além disso, também dispositivos que, de forma avançada, traziam garantias de proteção à mulher, principalmente gestante. Foi uma Constituição, sem dúvida, inovadora, e que foi produto desses acontecimentos sociais e das transformações e revoluções que vieram do campo, no México, né? Certo? Isso em 1917. Né? Em 1918, agregando ainda a essa pauta de avanços sociais e econômicos, né? Surge a Declaração e a Constituição Soviética. Né? A União Soviética tinha sofrido uma revolução em outubro de 1917. Né? E, em 1918, Lenin, com o próprio, segundo alguns, com o próprio punho, elaborou uma Declaração Universal dos Trabalhadores, uma contrapartida à Declaração Burguesa da França. Né? E essa declaração é incorporada na Constituição, que seria a primeira do regime soviético, né, de 1918. Né? Ainda em 1918, em 1919, nós temos os grandes avanços na organização sindical e que resulta, evidentemente, na Organização Internacional do Trabalho, e também nessa que é considerada como um paradigma, uma referência do constitucionalismo contemporâneo, a Constituição Alemã de Weimar, de 1919. Né? Para alguns autores, ainda se agrega a essas influências a Carta Espanhola, de 1931, que vai consagrar direitos sociais e econômicos. Foi uma série de avanços que foram se aglutinando e que vão dar esse perfil de um constitucionalismo agora não só mais individualista ou liberal,
com os direitos individuais e políticos, mas agora direitos econômicos e sociais. Não é? Pois bem, então, a repercussão desse constitucionalismo social na América Latina, em algumas constituições, é por deveras importante. Não é? Além de tudo, a América Latina vai sofrer, ao longo quer dizer, na primeira metade do século XX, alguns modelos de regimes políticos conhecidos como populistas, que foi o caso dos anos 20, no México, com Lázaro Cárdenas, muito avançado no campo dos direitos sociais. Não é? No Brasil, com Getúlio Vargas. Não é? É discutível, mas, em todo caso, a partir de 30, né, na tal de chamada Revolução de 30, que não houve uma Revolução de 30 no Brasil, apesar de que os livros de história falam de uma Revolução de 30, o que houve foi um rearranjo das elites oligárquicas, né, e uma briga, uma dissidência. Né? As duas grandes que dominaram toda a velha República, São Paulo e Minas, se desentenderam em termos de sucessão presidencial. São Paulo deu uma rasteira em Minas Gerais, né? E, com isso, Minas, revoltada, né, apoiou uma chapa alternativa, composta pelo Sul, Getúlio Vargas, e pelo Nordeste, João Pessoa. Né? E aí instaura o que muitos chamam de uma revolução, a Revolução de 30, que, na verdade, foi um rearranjo, uma dissidência das oligarquias no país. Mas, de qualquer forma, projeta agora um modelo de Estado, né? O Estado que culminará em 1943 com a emblemática, a primeira Carta de Direitos Sociais e Econômicos, de Direitos dos Trabalhadores, né? Que foi a CLT, em 1943. Sem deixar de considerar também que a Constituição de 34, uma Constituição híbrida, do ponto de vista ideológico, né? Que teve uma vida efêmera, ela proporcionou pela primeira vez a introdução de direitos sociais e econômicos. Né? Então, nós tivemos no México Cárdenas, no Brasil Getúlio Vargas e Perón na Argentina, Juan Domingo Perón. Quer dizer, foi a era do populismo na América Latina. Né? O populismo, nós não temos tempo aqui, não foi uma ideologia latino-americana, teve uma matiz latino-americana, mas o populismo é um fenômeno mundial, né? Extremamente interessante, uma das grandes ideologias para se analisar. Mas nós tivemos um modelo de populismo latino-americano. Então, esse constitucionalismo social da primeira metade do século XX, ele foi um constitucionalismo que teve grandes avanços no campo dos direitos sociais e econômicos. Mas isso continuou uma trajetória, nessa perspectiva que estamos fazendo, tá? Continuou numa uma trajetória, digamos, com um certo intervencionismo estatal, claro, presente, né? O aumento de um assistencialismo e de políticas sociais via Estado, né? Mas continuou ainda as sociedades latino-americanas sendo marcadas por marginalidade, segregação e grandes contingentes excluídos, né? Principalmente as populações, os povos originários, né? Os descendentes, os afrodescendentes, né? O problema da diversidade ainda não era tema digamos assim, desse constitucionalismo social, né? Certo? Então, é um constitucionalismo de avanços, por um lado, mas, por outro, ele continuava sendo ainda excludente e elitista. Tá? Pois bem, chegamos ao terceiro momento desse velho ou tradicional constitucionalismo latino-americano, né? O terceiro momento, que é a segunda metade do século XX, que nós vamos denominar, né? É uma denominação, não quer, né? Aí existem variantes, enfim, depende dos autores e teóricos. Nós vamos denominar de constitucionalismo democrático garantista. Né? Não há nenhuma novidade nisso, né? Em outras palavras também, né? Sujeito a questionamento, a críticas, eu diria assim, um neoconstitucionalismo. Tá? Esse constitucionalismo, ele emerge na Europa, após a Segunda Grande Guerra, né? Através das constituições da Itália, de 1948, da Alemanha, 49, e das constituições dos anos 70, na Espanha e Portugal. Né? E esse constitucionalismo, ele vai ter uma grande aceitação na América Latina, né? Principalmente
a partir dos anos 80, 90, com a redemocratização da sociedade latino-americana, após um período dos anos 60 ao início dos anos 80, variando de um país para outro, que foram dominados por regimes autoritários, né? Extremamente autoritários, né? Então, houve uma abertura, um processo de redemocratização na América Latina, nos anos 80, e aí surge esse olhar dos jovens constitucionalistas, né, pela redemocratização, pelo papel, digamos assim, de uma Constituição garantidora de direitos, de uma Constituição que pudesse ser também, dar uma dimensão política, um direcionamento, né, o que poderia dizer constituições até dirigentes, né? É o papel e a importância da Constituição para garantir o Estado de Direito, né? Isso foi muito forte, né? E esses teóricos latino-americanos buscavam olhar essas constituições mais garantistas e fundadas em direitos fundamentais, né? Do pós-guerra, muito fortes. Claro, depois da hecatombe, do genocídio, do holocausto, né? Era necessário constituições fortes, né? Então, esse neoconstitucionalismo europeu, no entender de alguns especialistas, né, ele vai reconhecer amplamente, né, um catálogo de direitos fundamentais, né, a afirmação da força normativa da Constituição, a ampliação dos poderes, do poder jurisdicional sobre o poder legislativo, né, afirmação de técnicas digamos, ponderativas, voltada para a interpretação e aplicação do direito, o que vai favorecer aí, né, a dimensão principiológica, a questão dos princípios, né, muito forte, sem dúvida, né, até como uma fonte jurídica, fonte do direito, né? Então, alguns teóricos vão ter grande influência na América Latina, né, dentro desse neoconstitucionalismo, né? Eu mencionaria, assim, nomes notáveis que são estudados até hoje nos cursos jurídicos, nos cursos de pós-graduação, como um Alexi, indiscutivelmente, né? A importância de Alexi, de um Dworkin, de um Zagrebelsky, né? No México, a influência também, não só no México, mas como ele contribuiu para divulgar o neoconstitucionalismo, Carbonell, né? E no Brasil, possivelmente um dos primeiros, né, foi o professor, quer dizer, hoje ministro do Supremo, Barroso, né, figura ímpar na época, sem dúvida, né? Eu digo na época. Barroso de hoje tem posturas que me parecem assim, que não condiz muito com quando ele era um catedrático, quando era um acadêmico, um professor, né? Mas fica aqui o respeito também, evidente, né? Bom, enfim, então, o neoconstitucionalismo, ele vai favorecer não só a garantia dos direitos, né, o papel da Constituição, a hermenêutica jurídica, mas também um ativismo, né? Isso nos velhos tempos, eu diria velhos tempos, nos anos 80, final dos anos 80, no Brasil, e ao longo dos anos 90, favoreceu um certo ativismo social, por parte de alguns magistrados. E houve um movimento, inclusive, no sul do país, particularmente no Rio Grande do Sul, conhecido como direito alternativo, né? Ou seja, diante da incompetência do poder legislativo, da grande corrupção, da ineficácia e dos reclamos populares, das demandas, né, alguns jovens idealistas na magistratura, né, com a melhor das intenções, entendiam que se poderia, não contra a lei, mas inspirando-se no uso alternativo do direito italiano, avançar em interpretações que explorassem a ambiguidade, as contradições do legal, né? da dogmática jurídica, né? E explorando essas lacunas, essas omissões, poderia fazer uma interpretação voltada muito mais para uma sociedade marcada profundamente por desigualdades sociais, né? Isso nos levou a um certo ativismo, né? Bem aceito, receptivo, né? Certo? Que tinha um caráter, assim, vamos dizer, progressista, completamente distinto à evolução desse ativismo no Brasil,
nos últimos 3 a 4 anos. Eu não vou entrar em detalhes agora, seria uma análise de conjuntura, né? Certo? Mudou o perfil desse ativismo no Brasil, né? A tal ponto que alguns hoje falam que há um ativismo que busca favorecer grandes grupos econômicos, etc. É uma matéria polêmica, né? Eu não vou entrar nessa discussão, não é o momento, eu acho que não é o tema também, mas só diria, eu sintetizaria esse fenômeno hoje vivenciado na América Latina e também no Brasil, no chamado fenômeno do lawfare, né? A utilização da justiça como instrumento político, né? Certo? Mas no sentido não mais popular como era, mas uma guinada de 90 graus, né? Pois bem, então, o neoconstitucionalismo tem um papel extremamente importante, inegável, né? Pois bem, mas concomitante com o neoconstitucionalismo e toda a sua dimensão de garantia dos direitos, o papel da Constituição, surge uma outra tendência, né, na América Latina, né? E aí nós chegamos no terceiro item, né? O novo constitucionalismo latino-americano do século XXI. É um novo constitucionalismo, né? Então, vamos para o terceiro item, tá? Pois bem, o que é esse fenômeno novo constitucionalismo? Inicialmente, devemos ter muito cuidado com o uso novo, né? Até que ponto é um novo constitucionalismo na América Latina, né? Existem rupturas, existem inovações, mas existem também continuidades, né? Já se usou com muita força na literatura nos últimos 15 anos, a partir da influência das duas constituições andinas, a expressão novo. Penso que hoje tem que ter um certo cuidado, né? O problema é como caracterizar esse fenômeno, né? Alguns denominam como um constitucionalismo andino, outros, como Boaventura de Souza Santos, um constitucionalismo experimental, ou mesmo transformador. Nós usamos nos textos, em alguns trabalhos, a expressão constitucionalismo pluralista. E assim vai, né, uma variedade, para denominar esse fenômeno, né, que emerge nos últimos 15 anos, principalmente na América Latina, né? A professora Raquel Irigoyen Fajardo, constitucionalista da Católica de Lima, no Peru, ela tem uma tipologia, tá, para caracterizar esse fenômeno do novo constitucionalismo latino-americano. Tá? Mas não vamos ter tempo para entrar em detalhes nessa tipologia da Raquel Irigoyen, mas ela é uma das que trabalha isso, né? E há outros autores, como os consagrados espanhóis, professores da Universidade de Valência, né, do curso de Direito Constitucional, uma pós-graduação em Direito Constitucional, né, muito conceituada, Valência, né? Pois bem, eu falo do professor Viciano Pastor e também Rubens Dalmau, Martínez Dalmau. Os dois ficaram muito conhecidos na América Latina e participaram desses processos constituintes como consultores. Isso levou até uma crítica de alguns latino-americanos constitucionalistas, dizendo que não era necessário, para ser algo autêntico, né, buscar consultores eurocêntricos, europeus. Em todo caso, eles foram chamados, né, no processo constituinte do Equador e da Bolívia, também da Venezuela, né? Para esses dois eminentes teóricos, né, consagrados, né, o constitucionalismo, o novo constitucionalismo, começa com a Constituição da Colômbia, de 1991. Essa Constituição cria uma Corte Constitucional pela primeira vez, né? E ela vai dispor de alguns artigos de jurisdição especial, né? Como a jurisdição indígena, né? Os juízes de paz e, principalmente, né? A questão da resolução dos conflitos através de mediação e da conciliação e equidade. Isso deu um grande salto na Colômbia, com essa Constituição, para o campo dos chamados MARCs, os Mecanismos Alternativos de Resolução dos Conflitos. Um grande salto qualitativo, 1991. Certo?
Então, por isso que a Colômbia avançou muito no campo da conciliação, muito, né? Com as justiças comunitárias, justiças populares, etc., né? Pois bem, então, nesse cenário, para esses autores, essa Constituição ela foi o pontapé inicial, e depois a continuidade se deu com a Constituição da Venezuela, de 1999, né? Para chegarmos às duas mais importantes, que constituem-se na fonte, né, por excelência, desse chamado novo constitucionalismo latino-americano. A Constituição do Equador, de 2008, e a Constituição da Venezuela, da Bolívia, de 2009. Né? Pois bem, então uma controvérsia, inclusive a alusão de alguns, e Viciano Pastor e Dalmau, em textos mais antigos, fazem alusão até à Constituição brasileira. Né? Bem, na minha modesta posição, né, eu diria assim que nem a Constituição do Brasil, de 1988, nem a Constituição da Colômbia podem ser consideradas como antecedentes do novo constitucionalismo latino-americano. Mas por quê? Né? Ainda que tiveram avanços, como a do Brasil, em alguns dispositivos sobre a questão indígena e sobre a questão ambiental, que abriu pela primeira vez aí um campo inovador, né, para a área ambiental, mas foram constituições dentro de uma economia capitalista, de uma estrutura capitalista, né, de um perfil liberal, né, certo? Elas não podem ser consideradas, apesar de seus avanços, né, tanto do Brasil quanto a da Colômbia, como inseridas dentro dessa nova linguagem, de uma nova concepção, de uma outra lógica que caminha na direção do ecocentrismo. Essas condições são antropocêntricas, estão marcadas pela tradição eurocêntrica, né? Pois bem, então, se é que poderíamos dizer em termos de antecedentes, talvez a da Venezuela, de 1999, mas aí muitos críticos, os mais formalistas e com uma posição ideológica contrária, dizem, mas isso foi a Constituição do ditador Chávez. Na verdade, não foi do ditador Chávez, foi da sociedade venezuelana. Houve grandes avanços nessa Constituição, né? A questão dos conselhos comunais, né? Os 5 poderes. Pela primeira vez na América Latina, numa Constituição se consagram os 5 poderes, além do poder judiciário, executivo, legislativo, o poder eleitoral e o poder do cidadão. Né? Houve avanços, né? Em matéria ambiental, ela não avançou muito, mas depois haverá uma regulamentação à parte. Né? Pois bem, o novo constitucionalismo, portanto, ele pode ser representado por essas duas constituições, a da Bolívia e a do Equador. Tá? Vou fazer uma inversão, apesar de que, né, para deixar a do Equador, já que a do Equador vai tratar do direito da natureza. Né? Então, a Constituição da Bolívia, né, na verdade, essas duas constituições, elas vão projetar uma cosmovisão alternativa, né, distinta. Não é mais calcado na tradição, uma tradição antropocêntrica, mas agora ecocêntrica, ou mesmo, para alguns, biocêntrica. Tá? Elas vão trazer uma nova agenda, indiscutivelmente. Mas, afinal, houve uma ruptura ou não? Tá? Essa é uma polêmica entre alguns autores, né, com relação a essa questão, se houve uma ruptura, né, ou não. Tá? Na verdade, há uma ruptura, por um lado, e, por outro, não houve uma ruptura assim acentuada. Algo meio complexo, né? Ou seja, esse novo constitucionalismo ele vai manter a estrutura da divisão de poderes, a concepção rígida e escrita, a positivação de direitos e valores, né? Mantendo aquela estrutura, digamos, racional normativa do constitucionalismo. Isso é mantido, né? Certo? Agora, é inegável que elas vão trazer inovações, né? Inovações, como
a questão do Estado plurinacional, a discussão da democracia comunitária, do igualitarismo judicial, né? E do Estado da natureza, atribuindo como pessoa jurídica, né? Ou seja, vai proporcionar conceitos, categorias, né, que não existiam antes, ou que não eram trabalhados dessa forma, né? São constituições transformadoras, né? Nascidas de lutas e processos sociais advindos de setores, né, que eram excluídos, né? Secularmente excluídos nos seus países, né? Portanto, produto de movimentos sociais, distinto do constitucionalismo convencional, né? Que se prende aos modelos, aos paradigmas, aos referenciais eurocêntricos, né? E aos grandes autores, o que leva Viciano Pastor e Rubem Dalmau a observar que são constituições sem padres. Não tem que olhar para a Europa e pensar em constituições europeias ou dos Estados Unidos e os seus intérpretes na academia. Elas não são produto de acadêmicos, né, de teóricos e grandes doutrinadores, mas é resultado das lutas sociais, né? E nesse contexto, né, elas trazem dúvidas, são experiências novas, né? Certo? E não é mais um acordo das elites, né, com a exclusão de grande parte da sociedade, né? Trazem novas subjetividades, novas identidades coletivas, né? Há uma certa recuperação de um ideário revolucionário, né? Se vamos pensar em termos revolucionário latino-americano, né? Certo? Zapata, Sandino, né? Che, né? Camilo Torres, né? Enfim, todo um ideário latino-americano. Portanto, isso é inegável, né? Inegável. A Constituição da Bolívia, ela traz, só para mencionar, nós não temos tempo de examinar, né? Mas três grandes conquistas. Três grandes conquistas. Eu estou invertendo, né, para deixar a do Equador por último. Essa da Constituição é de 2008. As duas foram produtos de referendos populares, né? Isso também quebra uma tradição latino-americana, né, de constituições como produto de constituintes, né, elegidas, evidentemente, por delegados, mas sem uma consulta posterior à população, à sociedade, né? Certo? Então, esse é um dado importante a considerar, elaborada por uma constituinte, mas que depois é sujeita a um referendo popular, né? Pois bem, então, nesse cenário, né, a Constituição da Bolívia ela vai trazer, entre as suas conquistas, a ideia de um Estado plurinacional. E há toda uma discussão aí sobre a trajetória do Estado na América Latina, né? O que levou Boaventura de Sousa Santos e alguns teóricos a ponderar da necessidade de uma refundação do Estado na América Latina, tá? Não mais de um Estado centrado no mito da nacionalidade, da soberania, mas agora de um Estado plurinacional, das etnias diversas, né? Esse é um elemento extremamente enriquecedor, importante, né? Eu que diria assim, é uma contribuição do constitucionalismo da região, constitucionalismo andino, né? Porque quando se questiona a crise do Estado moderno, do Estado nacional soberano, se introduz essa discussão de um Estado plurinacional. Esse foi um elemento importante do texto boliviano. Segundo, a concepção de uma democracia, além da democracia representativa, tradicional, né, que é consagrada pelo constitucionalismo latino-americano, avança para o constitucionalismo participativo, democracia participativa, e a grande novidade que se poderia observar é a democracia comunitária, intercultural. Então, há três tipos de democracia: a democracia representativa, a participativa e a comunitária. E aí é que está a novidade.
a democracia comunitária, né? São temas que dá para se trabalhar numa dissertação de mestrado, já tem muitas dissertações e até teses de doutorado, mas é um campo fértil isso aí, né? A crise da democracia representativa burguesa, através da falência dos partidos políticos, marcado pela grande corrupção na América Latina, e de uma fragilidade dos sindicatos, das organizações sindicais, abre o caminho para formas de autogestão, formas da comunidade de participar, né? Formas autonômicas. Aí a democracia comunitária ganha espaço. Mas isso é um tema para um outro momento, né? Fica como sugestão para se trabalhar em grupo, uma pesquisa, a democracia comunitária. E, por último, dentro na Bolívia, que é o que nos interessa muito, né? E temos trabalhado isso em alguns artigos, né? Que é o igualitarismo judicial. A Constituição da Bolívia equipara a justiça ordinária estatal à justiça, perdão, o contrário, a justiça indígena é equiparada à justiça ordinária estatal. Tá? Então, é a Constituição mais pluralista que temos no mundo. Talvez para não, né, abrir tanto do mundo ocidental. É a mais pluralista, sob o ponto de vista político e jurídico. É a Constituição do pluralismo jurídico e do constitucionalismo político, né? Está no seu caput, né? É um dos pilares da Constituição boliviana, o pluralismo político e jurídico. Tá? Então, esse é um tema também para uma outra aula, uma outra sessão. Só estou ilustrando agora. Pois bem, então são alguns dos grandes avanços da Constituição boliviana. E a do Equador, que foi anterior, um ano antes. A do Equador, ela introduz, de todas as grandes conquistas, a meu ver, dois destaques, que podemos explorar isso. E tem sido explorado, né? É pensar numa nova ética, uma ética ecocêntrica, né? Inspirada no equilíbrio entre os entes vivos. E aí vem o buen vivir, né? O buen vivir. Uma ética baseada no buen vivir, que é contrária à concepção ética liberal individualista e que é a base desse capitalismo selvagem, do capitalismo extrativista, né? Quer dizer, inspirada nesse ideário de harmonia que vem dos Andes, né? De uma ligação entre os seres humanos e a própria entidade viva, que é a Terra, a Pachamama, Madre Tierra. Né? Então, isso abre uma perspectiva realmente belíssima para se trabalhar uma nova concepção ética, que pode fundamentar um outro tipo de sociedade, né? Certo? O buen vivir, uma condição, um princípio, enfim, de harmonia entre os seres vivos. E dentro dessa visão, e tendo com esse, digamos, nessa perspectiva, é que se abre um outro tema de grande, digamos assim, importância polêmica, né? De grande impacto, que é o direito à natureza. Né? Direito à natureza. Pela primeira vez, se a Constituição da Bolívia é a Constituição mais pluralista do mundo, digamos, do mundo ocidental, a Constituição do Equador é indiscutivelmente a Constituição que consagra, pela primeira vez, em termos constitucionais, num texto, o direito da natureza. Tá? Direito à natureza. Eu não sei se eu tenho mais uns 5 minutinhos, ou 7, professor Ingo. E aí entramos, então, no último tema, né? Em que eu escrevi um texto publicado na revista da Univale, há uns anos atrás, digamos, em parceria com a professora Maria de Fátima, né? E que depois foi reformulado esse texto, né, publicado na Univale, né? E saindo numa obra que possivelmente alguns de vocês já conhecem. É a talvez mais completa que trata do tema, tá? Do direito à natureza. A natureza como um sujeito de direito no constitucionalismo democrático. É uma obra belíssima. Ela foi lançada em 2019, com o lançamento na Espanha, no Equador, na Colômbia, em vários países da América Latina. E, de uma forma mais, digamos, contida, no Brasil,
em eventos como o da Rede do Constitucionalismo Democrático Latino-Americano, né? E que há uma tradução para o português, está sendo revista, e vai sair agora, esse ano, a tradução da obra, que é a mais completa, sobre essa discussão a natureza como um sujeito de direito, né? Tá? O tema é muito bonito, é fascinante, né? É um tema que está aí, né? Enfim, eu diria assim que tem gerado uma grande controvérsia, né? No âmbito das ciências humanas e também, especificamente, na teoria contemporânea do direito, né? Isso quebra um paradigma, o paradigma antropocêntrico da tradição ocidental, né? Esse conceito de natureza, para trazermos aqui um dos grandes especialistas na América Latina, o uruguaio Eduardo Gudinas, ele entende que o sentido da natureza, antes de mais nada, pode se referir tanto às qualidades e propriedades de um objeto ou de um ser, como também a natureza pode ser entendida como um ambiente, digamos assim, os ambientes que não são artificiais, com certos atributos físicos, né? Ou mesmo biológicos, né? Como as espécies, a flora, a fauna. Enfim, ele faz toda uma análise do conceito de natureza, tá? Mas que isso nos leva também a certas conceituações, né? E alguns intérpretes ou fazem uma análise positiva ou negativa da natureza, né? Ou seja, pode ser vista como a riqueza de um país, de um lado. Outro, como também vinculada a um meio, digamos, perigoso, com chuvas, terremotos e outros desastres controlados, né? Para esse mesmo investigador uruguaio de renome na América Latina, que tem livros publicados sobre direito da natureza, para ele, o conceito de natureza é uma construção social, né, que resulta ser uma categoria própria dos humanos, tá? E é estabelecida sob uma gama de parâmetros sociais e juízos de valores, tá? Enfim, o produto de um contínuo processo de mudanças e adaptações, né? Na tradição ocidental, evidentemente que a modernidade, partindo da ideia cartesiana, do dualismo, e que vai marcar uma separação entre o humano e a natureza, né? E que se atribui ao humano todos os poderes para explorar, digamos assim, a natureza. Essa concepção cartesiana da modernidade ocidental, desse dualismo, né, e de expropriação da natureza por parte do homem, isso começou a mudar contemporaneamente, né? E os reflexos disso vão chegar na América Latina, né? Mas é evidente que esse cenário começou, assim, talvez, as mudanças antes mesmo do novo constitucionalismo, né, nos anos 60 e 70 do século XX, com as conferências das Nações Unidas, né, sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, né, para os especialistas, conhecedores da área, foi em Estocolmo, né, em 1972, e no Rio de Janeiro, em 1992. Né? E aí o grande impulso que teve a partir dessas conferências, dos estudos da ecologia, né, despertando a consciência, né, para a urgência da crise ambiental, da ameaça sobre a biodiversidade, das mudanças climáticas e das alternativas para uma outra sustentabilidade. Tá? E aí eu não tenho tempo agora, mas remeto, por exemplo, um belo livrinho do Boff, né? Do Leonardo Boff, sobre o que é sustentabilidade, tá? Entre tantos, né? Certo? Um colombiano investigador que tem uma obra importante, né? Certo? Eu só tenho aqui, eu tenho o Xerox, né? Certo? É um dos melhores trabalhos. Foi publicado pela Corte Constitucional do Equador. Derechos de la Naturaleza, Fundamentos, Conteúdo e a Exigibilidade Jurisdicional, tá? Do Júlio Marcelo Prieto Mendes. Depois eu posso passar para o professor Ingo, e que poderá socializar o seu grupo
né? E nós podemos disponibilizar esse livro, né, da Corte Constitucional. E, nesse texto, né, ele observa o Prieto Mendes, de que essa discussão da natureza como um sujeito de direito, ela não é nova no campo do direito, ainda que possa parecer, pois estão bem documentados vários antecedentes de valor, né? Ele aponta alguns legislações que receberam influência, comentários, que foram frutos de comentários de alguns especialistas nos Estados Unidos, no Chile e também na Suíça, né, ao longo dos anos 80, né, mas que, na verdade, na tradição jurídica do Ocidente, sobre a evolução e a ampliação e, digamos assim, a formalização mesmo em um texto constitucional, é inegável que foi a Constituição do Equador, de 2008. Né? Bem, mas muitos discutem, bem, mas essa questão aí de alguns formalistas, né, reticentes, mas atribuir direitos à natureza, isso é um absurdo. Quem é que vai representar a natureza? Né? Algo inanimado. Na tradição jurídica do Ocidente, sobre a evolução histórica de ampliação dos sujeitos de direito, para relembrarmos um pouco, né, antes de chegar na natureza, né? E aí eu trago aqui as observações do economista, que foi antigo presidente dos trabalhos constituintes da Constituição do Equador, Alberto Acosta, né? Alberto Acosta assinala o seguinte: essa questão de ficarem complicando, afinal pode atribuir direitos a algo inanimado, a natureza. Bem, aí Alberto Acosta lembra o seguinte, que essa discussão, né, já em outros temas foram levantadas no mundo jurídico, né, e que eram temas tabus, que era algo assim impensável. E ele vai mencionar, então, a emancipação dos escravos, que eram considerados como coisas, né, e atribuir direitos aos afrodescendentes, aos escravos, foi uma conquista, né, e que parecia ser uma coisa absurda, num animal, numa besta, coisa, atribuir direitos. Né? Já Esperança Martínez, investigadora equatoriana, que trabalha muito com Alberto Acosta, também num livro que eles têm juntos, né? Livrinho muito interessante, né? Certo? Com vários teóricos que eles agregam aqui. Né? Eles têm 2 livros, tem um outro aqui, esse eu tenho xerox só. São parecidos os títulos, né? Certo? La naturaleza com derechos, né? E o outro é Direitos da Natureza. Né? E Esperança Martínez observa que, bem, até pouco tempo, não só tais categorias como escravo, né? E mesmo mulheres e crianças foram largamente recusados. Parecia um absurdo atribuir direitos a mulheres e crianças. Né? Para ela, não só tais categorias não eram consideradas como sujeitos de direitos, como também a própria sociedade produziu e ampliou o espaço, introduzindo sujeitos de direito inanimados, como foi o caso clássico, esse sim, das sociedades comerciais, que também gerou muita polêmica, né? Entre os juristas, né, civilistas, etc. Se podia atribuir direitos, personalidade jurídica, uma sociedade comercial, às associações e coletividades públicas, né? Mas que depois acabaram sendo reconhecidas como personalidade jurídica, né? Enfim, nós estamos encaminhando para o final, né? Nessa perspectiva, é indiscutível, né, que, rompendo com o constitucionalismo tradicional, né, o novo constitucionalismo latino-americano, chamado constitucionalismo andino, também, né, o pluralista, como queremos, né, é inegável que todas as espécies vivas têm a mesma importância dentro desse constitucionalismo, a mesma importância, e que merecem ser protegidos, independente da versão antropocêntrica que domina o constitucionalismo clássico tradicional. Né? A questão é
esse salto qualitativo, a busca de um novo horizonte, de uma nova lógica, né? E como implantar legalmente, né, essas inovações, a sua eficácia junto aos aparatos institucionais, né? E o que leva, né, e com isso eu estou caminhando para o final, a uma outra discussão, né, que foi levantada pela própria equatoriana, Esperança Martínez, no seu texto, né, sobre a importância nessa discussão de trazer os questionamentos sobre a titularidade e a tutela desses sujeitos de direito, desses novos sujeitos, a natureza, né? Como compreender a natureza como personalidade jurídica, né? E os avanços são grandes. O reconhecimento, né, da natureza por influência do constitucionalismo andino, do constitucionalismo do Equador e da Bolívia. A Constituição da Bolívia, ela não entrou muito no direito ambiental ou na questão da natureza, mas ela vai ter leis complementares, como o marco, né, em 2012, se não me engano, tem uma legislação apropriada, além da Constituição, né, um marco da Madre Terra, e aí sim, ela avança na regulamentação do direito da natureza, né? Então, tem que se tomar a Constituição do Equador e a legislação infraconstitucional, ou a legislação, a parte da Constituição boliviana, que é essas leis da Madre Terra, a Declaração dos Direitos da Natureza, né, da Bolívia. Tá? E o Brasil, evidentemente, que a questão é muito tímida ainda, né? Ganha força no campo teórico, nas discussões, em artigos, né? Mas nos tribunais, me parece, aí entra numa área que eu não tenho um domínio, né? A questão jurisprudencial, mas me parece que ainda é muito tímido por parte dos tribunais. Houve uma tentativa em 2017 de se reconhecer, através de uma associação chamada Pachamama, de se reconhecer a bacia hidrográfica do Rio Doce como pessoa jurídica. Se entrou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Certo? Eu tenho aqui para quem tiver interesse, né? Nós temos aqui toda essa ação que foi ajuizada junto à Justiça Federal de Minas Gerais, né? Para reconhecer o Rio Doce como sujeito de direito. Mas a decisão final foi de que, no Brasil, a lei não admite esse tipo de direito. Né? Mas, evidentemente, que isso não impediu a Corte Constitucional da Colômbia de reconhecer o rio, o rio da bacia do rio Atrato, em 2016, como pessoa jurídica, né? Mesmo não havendo lei específica, a Corte Constitucional reconheceu na Colômbia, né? E há outras situações muito interessantes, que talvez os que estão presentes, que têm acompanhado, sabem, né? O caso do rio Vilcabamba, no Equador, também reconhecido, né, como personalidade jurídica. Na Índia, os reflexos, a meu ver, me parece assim, os reflexos do constitucionalismo latino-americano, né? Nós vamos encontrar na Índia, 2017, né, com relação ao rio Ganges, né, e também na Nova Zelândia, em 2016. Né? Enfim, pessoal, acho que ultrapassei completamente o tempo, mas eu diria assim, eu fico à disposição do querido professor Ingo para passar esse material. Além dessa obra que estamos esperando muito, que vai sair em português, certo? Temos também esse trabalho aqui de acho, colombiano, tá? Também muito interessante, Direito da Natureza. Tá? E no Brasil, eu não sei se foi a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado, eu não consegui aqui, da professora, advogada e pesquisadora nessa temática, a professora Vanessa Rasson de Oliveira. Tá? Um livro pela Lumen Juris, tá? Que trata também dessa questão, pela Lumen Juris. Né? São alguma bibliografia
que eu poderia passar para vocês. Tem esse livrinho muito interessante também, da professora Germana Moraes, magistrada, né? Eu acho que hoje ela está aposentada, professora titular na Federal do Ceará, né? É também um texto muito interessante, onde ela traz, no penúltimo capítulo, se não me engano, essas decisões, esses casos do Equador, Colômbia, Nova Zelândia e também da Índia, né? E acho que não sei se é o último capítulo, ela entra na questão do Brasil, né? Certo? Enfim, pessoal, eu acredito que foi um panorama rápido, né? Certo? Da importância desse assunto, né? E que abre perspectivas enriquecedoras para os nossos estudos, né? Não só no direito público, no direito constitucional, né? Mas também nas ciências humanas, em geral, nas ciências sociais, né? Porque abre a perspectiva de uma ruptura paradigmática, né? Da busca de uma outra visão, uma outra lógica, de como pensar, né? Um projeto de sociedade através de uma nova ética marcada pela sustentabilidade, né? Onde podemos congregar o humano com o não humano, o social com a natureza, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? A própria teoria crítica hoje, né? Particularmente no campo do direito, tem que contemplar esses novos desafios, né? De dimensão política e epistemológica, né? E como vamos congregar o social, a institucionalidade, o Estado, o direito, enfim, né? Mas com a natureza, respeitando a natureza, né? Convivendo com a natureza, né? Certo? Muito bem. Acho que seriam algumas reflexões sobre o tema desse encontro de hoje, né? Certo? Devolvo a palavra ao professor Ingo, né? Muito bem, professor Wolfgang, obrigadíssimo pela exposição e valeu a pena ultrapassar um pouco tempo, com certeza valeu a pena, e boa parte dos colegas ficaram, né? A gente tem uma deadline até por causa de almoço, para trabalhar durante a tarde, natural que a gente tem que ter uma deadline. Mas foi muito importante também ter realmente desenvolvido, porque contextualizaste a discussão dessa ruptura, desse novo constitucionalismo, digamos assim, latino-americano, especialmente dessa evolução, né, que ocorreu a partir da Constituição boliviana, já no outro sentido, mas depois na legislação, claro, também se aproximando da equatoriana, né, e realmente um tema que hoje é largamente discutido, né, mas ainda, evidentemente, está distante de ser completamente convertido em praxis, embora já haja movimentos também nesse sentido. Acho que foi fundamental também situar toda essa trajetória, né, que uma reconstrução rápida do constitucionalismo, digamos assim, convencional, tradicional, liberal burguês, né, que de fato ainda nos acompanha, ele ainda é a base, digamos assim, principal das regras do jogo do Estado constitucional. Claro que tem evoluções também que referiste, né, do conceito social e democrático do século XX. Também gostaria de referir que, foram bem lembrados, essa literatura também é muito importante. Depois de passar, eu posso também passar não só para os alunos do grupo, mas também para os do mestrado, doutorado, DINT, enfim, onde alguns trabalham esses temas, né? E também lembrar que nós também já tivemos no Brasil algumas resoluções positivas, né? A decisão do STJ 2018, 19, por aí, reconhecendo o direito da natureza, no caso do papagaio, reconhecendo não só o direito dos animais, mas o direito da natureza. O STF já aponta nesse sentido, né, em vários processos, né, inclusive do Fundo Clima, né, já é referência direta em votos de vários ministros a questão não só da dimensão da dignidade da vida não humana, mas da própria ideia de essa natureza. Também está havendo um avanço gradual, mas já inclusive concretizado, né, em votos de ministros e também já em algumas decisões isso já tem aparecido, ou seja, inclusive a referência direta à opinião consultiva da Corte Interamericana a essa decisão da Colômbia, né, já a referência direta, né, em votos do ministro Barroso, né, Rosa Weber e outros, já tem votos
faz referência direta a esses casos, né, no próprio STF. Então, naquele caso que houve convocação de audiência pública sobre o Fundo do Clima, que eu consegui participar, né, com o meu querido colega o autor Tiago, e o nosso próprio livro de Direito Constitucional Ambiental já passou a se chamar, na 6ª edição, agora vai para a 7ª, Direito Constitucional Ecológico, né, para colocar um ponto, digamos assim, mais essa viragem também assim não meramente nominal, não meramente semântica, né, mas também substantiva, né, em relação a esse comprometimento. Acho que é uma tendência extremamente positiva, repito, caminhando aos poucos, porque há resistência diversa, não só no ponto de vista do formalismo jurídico, né, mas especialmente também, claro, que há interesses econômicos que veem nisso uma ameaça, né, alguns interesses econômicos, tudo isso tem um jogo, né, também na política importante nesse contexto, com certeza, né? Mas, Antônio, não vai dar para debater. Tá? Eu mesmo tenho daqui a pouco também atender algumas coisas. Tu tens banca, né? Mas acho que essa tua exposição foi importantíssima, uma belíssima abertura do nosso trabalho, sem dúvida nenhuma, né? Já por tu estares presente, mas também o tema, tema realmente de transcendental importância, da democracia comunitária, né? Extremamente importante. Vimos agora recentemente também no CONAMA a revogação de resolução que excluiu a participação, uma parte significativa da participação das ONGs, da sociedade civil organizada, das decisões do CONAMA, que foi restaurada pela ministra Rosa Weber pelo Supremo Tribunal. O Supremo deu uma decisão realmente suspendendo a eficácia das reduções que retiraram essa participação do CONAMA e restabeleceu essa participação no CONAMA, o Supremo Tribunal Federal, aquele que às vezes é tão mal falado, mas que também tem que se reconhecer, tem muitas decisões, né, de grande importância, seja o reconhecimento do meio ambiente como direito, já nos anos 90, né, pelo autor Celso de Mello. Então, se há críticas a fazer, sempre há e deve ser feitas, também há muita decisão importante, né, avançando nesse campo. Então, acho que também é bom frisar que isso também existe, o que é já pelo menos um alento, né, de que nós tenhamos também, já estamos com alguns caminhos, alguns indícios concretos, né, o quanto isso vai prevalecer em todos os casos, mas de qualquer forma não há só mais uma aspiração em tese, mas também há uma aspiração já concreta, né, de que isso é um caminho que pelo menos se iniciou a trilhar, né, embora, claro, uma transformação mais profunda também vai demandar não só do ponto de vista jurídico algumas reformas, mas também na consciência, evidentemente, política e social, né, uma mudança de paradigma, com certeza. Não se faz isso só a golpe de lei e de jurisprudência, né? Como bem sabes, né? Tem trabalhado isso há muito tempo, né? Mas também, evidentemente, uma consciência ecológica que precisa ainda avançar e modificar no plano social, cultural, econômico, né, e político. Então, fiz só essas observações para dar um encerramento também, né, Antônio? Espero que não ter aborrecido também com isso, mas até para complementar e reforçar tudo que tu nos trouxeste, né? E, pessoal, queridos amigos do nosso grupo, né, tenho certeza que já havia algumas manifestações pelo chat também muito positivas, né, muito elogiosas à tua exposição, Antônio. E repito, só fica, então, nesse momento, teremos outros, né? Espero te convocar. Eu faço um tempero, a gente também não pode abusar, né? Assim, como eu também não gosto de ser abusado, a gente não tem como atender todos os convites a toda hora, porque são... lembro, eu tinha recusado alguns, mas finalmente no ano passado aceitei, né? Mas foi absolutamente por agenda comprometida. De qualquer sorte, assim, muito bom de ter conosco mais uma vez. Pena que dessa vez, dessa forma, mas ainda assim, né? Visualmente, contato visual nós temos, né? E esperamos, então, material. Esperamos te rever também o mais brevemente possível. E, enfim, uma boa tarde a todos. E não sei se o doutor quer fazer uma última manifestação também. Acho que você sempre tem o direito à última palavra. Agradeço mais uma vez, Ingo, pela oportunidade, por participar do grupo de trabalho, e a todos que estiveram aqui até essa hora, né? O apoio logístico da Andressa, né?
E, enfim, aos meus orientandos que estavam aqui presentes, né? Uma mensagem que também me sensibilizou, do acho, professor Gonzaga, que me lembrou que foi o professor dele, no tempo da Unicinos ainda. Enfim, pessoal, eu acho que a gente tem que continuar nessa caminhada, né? Vivemos uma crise civilizatória, uma crise ética profunda, uma crise sanitária, uma crise da vida, né? Mas não podemos perder a esperança, né? Buscar alternativas, não desanimar, né? Diante dessa realidade que estamos vivendo, né? Que é triste, que é dolorosa, né? Angustiante, e como o horizonte vai se encaminhar depois de uma outra dimensão pós-pandêmica, né? Temos como pesquisadores, professores e pessoas comprometidas, né? Com as mudanças, com a transformação e com a realidade social, caminhar, buscar alternativas que nos dê esperança, né? Com realismo e sem perder também o sonho, a utopia. Eu me lembro do professor Luiz Alberto Vará, né? Essa ideia sempre de buscar a ternura, a sensibilidade, né? Vamos ser firmes, duros, né? Mas, lembrando agora Tchê, sem perdermos justamente a sensibilidade, a solidariedade, né? O compromisso com as mudanças, com as transformações. Realismo, sim, mas um realismo com sonho e com utopia. E que a utopia, trazendo também Galeano, né? Que essa utopia nos sirva como um caminho, né? Que nos sirva para caminhar e nos dê esperança. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, Ingo. Um abraço a todos. Antônio, abraço também, abraço em casa. Tchau, tchau. Abraço, gente. Obrigado. Até a próxima, Antônio. Boa banca também agora. Tchau, muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, Andressa. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.